conversar sobre dicas para poder manter a dieta fora de casa. Olha que bacana, né? Um tema muito, muito, muito pertinente, porque eu tenho escutado muito isso de vocês, né? Lá na clínica, o pessoal tem falado muito: ah, Maíra, eu faço dieta, dá tudo certo, mas aí eu tenho que sair de casa, mas aí eu trabalho fora, mas aí vem o final de semana, mas aí eu vou na casa da minha mãe. Enfim, com todos esses relatos, hoje eu tava lá na clínica na parte da tarde, agora meu piquitito já voltou pra aula, né? A gente fica com um pouquinho mais de tempo livre à tarde. E eu preparei esse conteúdo hoje pra vocês. Escrevi, juntei em 10 dicas muito bacanas pra poder levar pra vocês esse foco aí da dieta fora do final de semana, tá? A Vivi tá contando pra gente aqui 1,7 kg essa semana, arrasou demais. Vivi, uma paciente nossa muito, muito, muito querida, né, Vivi? E ela emagreceu, gente, 8 quilos em menos de 30 dias, não foi, Vivi? Pode falar aí pra gente, escreve aí nos comentários. Menos 8 quilos. Vivi, que já é uma paciente vitoriosa, já participou com a gente há uns anos atrás, atingiu a sua meta, né? Depois ela teve 2 gestações, teve a pandemia, perdeu um pouquinho o foco, voltou agora e já tá aí arrasando com 8 quilos a menos em 30 dias. O método AML, todo mundo pergunta isso pra gente, né? O método AML é menos 20 quilos, até menos 20 quilos em 120 dias. 120 dias são 4 meses. Olha o que essa mulher fez. No presencial, em 30 dias, já foram 8 quilos, tá vendo? Então, assim, quando a gente quer, independente do programa que você faça, né? Se você quer fazer o presencial com a gente, é um prazer. Se você quer fazer o método AML, é um prazer. Tem paciente que, né, que gosta de fazer, às vezes, do estilo do presencial, porém online. Não importa, gente, o tipo do programa que você escolher da Emagrecenter não importa. Se você dedicar, você vai ter resultado, tá? E hoje é o último dia, né, das inscrições do nosso método AML. Hoje é o último dia de inscrições. As inscrições vão até 23h59, né, de hoje. A gente teve bastante inscrição hoje. A turma já tá formadinha, né? As inscrições estão abertas ainda, mas a turma já entrou no grupo. Hoje a gente já conversou um pouco. Inclusive tem alunos aqui, né? Eu já convidei a turma nova para poder assistir essa live de agora, que é um assunto bem importante pra gente já começar com tudo, né? E quem entrou no método AML, como que funciona, né, dentro lá do método, só para vocês saberem um pouquinho. Assim que o aluno compra, né, o programa de emagrecimento, chega um e-mail para ele da Hotmart, onde ele gera um login e uma senha para poder ter acesso ao conteúdo. O conteúdo é como se fosse um curso mesmo de emagrecimento. E esse conteúdo fica dentro, fica hospedado na plataforma da Hotmart, né, que é a maior plataforma de cursos digitais do Brasil aí. Então a gente optou por hospedá-lo na Hotmart. E aí a gente tem vários conteúdos iniciais, tem conteúdos, por exemplo, é bem autoexplicativo, sabe? Seja bem-vindo, comece por aqui. Aí a gente tem os conteúdos das fases, que são 3 fases, né? A fase 1, que é a fase detox, onde as alunas já estão começando, tem muita gente que vai começar amanhã, que é uma fase de 7 dias, tá? Ininterruptos. Então hoje eu já mandei um áudio lá puxando a orelha de todo mundo. Falei assim, gente, fase detox é pra ser seguida 7 dias, tá? Então a fase detox é de 7 dias. Nessa fase detox não tem lista de substituição, não tem fugidinha, não tem refeição livre. Nessa fase detox não tem nada. São 7 dias de foco. Por quê? Porque a gente já quer que vocês eliminem muito peso nessa primeira semana, né? Então, muitas alunas eliminam 3 quilos na primeira semana, que foi até o tema da nossa última aula, né, de sexta-feira. Então, é importante a gente já começar com força total. Então, se por acaso fugir, tem que voltar lá no começo. Então, eu já falei, não foge não, porque senão tem que voltar pro dia 1 primeiro. Então, tem pessoas que gastam os 7 dias, que vão direitinho, fazem tudo certo, mas a gente já teve aluno que às vezes gasta 10 dias, tipo, no terceiro dia deu uma fugidinha, aí tem que voltar lá no dia 1º. Então, tem esse cuidado aí, né, pra poder fazer. Depois a gente segue pra fase 2,
que é a fase do emagrecimento contínuo, onde vocês vão eliminar a maior parte do peso, né? Então, os 20 quilos, né? Ou mais ou menos, vão ser nessa fase. E a fase 3, que é a fase da liberdade, que é onde a gente já conseguiu alcançar a meta e vai simplesmente buscar a manutenção do peso, tá? Então, tem muitos pacientes perguntando, Maíra, e a gente do presencial? O programa presencial é a base do método AML, né? No método AML, a gente só condensou tudo, transformou no online, incluiu algumas coisas, né? Que os nossos pacientes vão vendo ao longo das semanas. Então, os temas que a gente conversa ao longo das semanas, a gente condensou tudo no método. Então, tem tudo que dá certo no presencial tá lá no AML, tá? E hoje é o último dia de inscrição, então se você ainda não adquiriu, adquire com a gente, tá bom? Adriana perguntando, não, vídeo pra todo mundo, tá? A live é pra todo mundo. Hoje a gente vai conversar sobre dicas pra manter a dieta fora de casa, tá? Gente, hoje já tivemos alunas, né, do AML, e só pra vocês saberem, hoje a gente já postou lá no grupinho o cardápio da fase detox, né, da primeira fase, que é a fase número 1. A gente já postou listinho de compras, já postou afirmações positivas, que é pra trabalhar a lei da atração, né, pra atrair o emagrecimento pra gente. A gente tem mania de começar assim, quando você tá de dieta, né? No começo é muito maravilha, mas aí depois do segundo, terceiro dia você já fica assim, nossa, que saco essa dieta. Nossa, eu não aguento mais essa dieta tá difícil, essa dieta tá ruim. E a gente vai atraindo só coisa negativa. Se você já acorda pela manhã e fala, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou emagrecer, hoje o dia vai ser perfeito, eu tô muito feliz com a dieta, eu já vejo resultado, as minhas roupas estão mais largas. É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente não pode atrair o lado negativo, né? A gente tem que atrair só o positivo pra nossa dieta, tá bom? Então, vamos lá pro nosso tema, né? Já falei muito aqui hoje já na nossa introdução, falar pra vocês aí dicas de como manter a dieta quando a gente tá fora de casa. Isso é uma queixa de muitos pacientes, tá? Tem muita gente que fala, Maíra, eu consigo fazer dieta, mas eu fico fora muitas horas. Maíra, eu consigo fazer dieta, mas vem final de semana. Eu consigo fazer dieta, mas eu vou na casa da minha sogra. Então, a gente condensou essas dicas aqui, eu trouxe pra vocês, porque não tem como você ficar preso dentro de uma casa fazendo dieta, né? Se a gente pudesse fazer isso, era muito bom. Mas você tem que trabalhar, não tem? Você não tem que trabalhar, você não tem que, às vezes, ir na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, na casa de alguém. A gente, às vezes, vai à rua, encontra com pessoas e sempre tem comida envolvida, tá? Não tem jeito. Então, assim, às vezes você foi à rua, mas aí tem alguma situação de comida, de alguém te oferecer alguma coisa, de alguém passar vendendo alguma coisa. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Adriana falando que é complicado quando estamos fora de casa nos finais de semana. A gente vai conversar sobre o final de semana também. Mas vocês precisam de entender que quando eu decido emagrecer, se eu decidir, né? Se você tá aqui me assistindo, se você segue emagrecendo, se você já é nosso paciente, é nosso aluno, né? Você decidiu emagrecer. Então a gente tem que tentar priorizar o emagrecimento. E não as minhas vontades, e não as opções, e não os finais de semana, tá? Então a primeira coisa é a questão da escolha, escolher emagrecer. Eu preciso fazer essa escolha. E eu não escolho emagrecer uma vez só não, tá? A gente acha, por exemplo, que eu escolho emagrecer, eu fui para emagrecer, então eu já escolhi emagrecer. Você tem que fazer essa escolha todos os dias. A primeira escolha você fez de ter o nosso apoio, ótimo, já é meio caminho andado, né? Graças a Deus. Pelo menos você já vai ter orientação de profissionais que entendem do assunto. Muito melhor do que seguir a blogueira fitness e fazer por conta, né? Mas você tem que decidir isso todos os dias, porque se você decide no primeiro dia e no segundo dia de dieta você decide por comer pãozinho junto com o seu namorado, com o seu marido, já foi embora, você já não escolheu emagrecer naquele dia. Então a gente sim precisa
emagrecer e fazer essa escolha todos os dias, tá? Então isso tem que ser muito claro para vocês. A gente precisa de fazer essa escolha. Fazer dentro de casa, às vezes é um pouco mais fácil, às vezes não, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, mas o dia que eu fico em casa é o dia que eu não sigo a dieta. Mas muitos pacientes falam que conseguem melhor quando estão em casa do que quando estão fora de casa. Então hoje as dicas são para manter a dieta fora de casa, tá? Queria pedir para vocês clicarem aqui no aviãozinho, mandarem essa live para alguém que vocês acham que precisa de ouvir sobre isso, aquela amiga que quer emagrecer também, que sempre, né, tá aí na luta junto com você. Então clica aí no aviãozinho, manda para umas 3 pessoas pra gente divulgar a live para mais pessoas, tá? Mandem coraçõezinhos também, é ótimo. E aí vocês ajudam a gente a divulgar o nosso trabalho. Renata, aluna da AML, tá falando aqui, não como ovo. Esse é meu maior terror. Como que substitui? Não precisa de ter terror de comer ovo. Não sei se você já viu lá o cardápio, mas a gente não coloca ovo direto. São em pouquíssimos momentos, tá? Não tem necessidade nenhuma. Esse negócio de ter que comer ovo, isso é um modismo que inventaram aí, mas não tem nada disso. Não precisa comer ovo no café da manhã, não tem nada disso não. Pode ficar tranquilo que a gente vai... O que substitui o ovo é a proteína, né? Pode ser proteína da carne, pode ser proteína de soja. Tem vários tipos de substituição, mas pode ficar bem tranquilo, tá? Adriana, as pessoas fazem aquele banquete pra nos agradar, mas eu tenho a minha cabeça que quer emagrecer e eu vou. Aí como um pouquinho. Minha mente tá mudando, graças a Deus. Antes comi um pratão, agora acabou com isso, como necessário quando preciso. Na verdade, às vezes a pessoa luta contra a obesidade por anos da vida, né? Então, por exemplo, no meu caso mesmo, eu fui emagrecer aos 20 anos, que eu fui emagrecer com consciência e manter o meu peso só depois de 20 anos. Então, eu passei 20 anos fazendo uma coisa errada. É claro que a minha cabeça não vai mudar de uma hora para outra, né? A gente precisa de um pouquinho de tempo, isso é normal. Por isso que a gente precisa de acompanhamento nutricional. Não é simplesmente eu vou lá no nutricionista, faço uma dieta e sumo. Isso não vai funcionar. Isso não resolve a cabeça de ninguém, né? Então a gente precisa realmente de um acompanhamento. Por isso que na clínica a gente faz esse acompanhamento semanal nos grupos, o acompanhamento diário, nos programas de emagrecimento, para tentar ajudar vocês nisso aí, tá? Mas o que importa é ir mudando um pouquinho a cada dia. Fazendo isso a gente chega lá, tá bom? E olha, dicas, vamos lá, né? Efetivamente para as dicas. Dicas para manter a dieta fora de casa. Gente, a primeira delas, tá? Primeira dica. Não aceite comida quando te oferecerem, tá bom? Nossa, Maíra, você tá muito radical. Não, é verdade. Sabe por quê? Frases como: come só um pedacinho. É só pra você provar. Só hoje, amanhã você volta pra essa dieta sua aí. Essas coisas só vão te fazer perder o foco e desanimar. Por quê? É muito complicado comer só um pedacinho. Muito complicado. É muito difícil você pegar só uma lasquinha do bolo. Se você for na casa de alguém, por exemplo, né? E conseguir servir um cafezinho preto. A pessoa fez sem açúcar. Você fez um cafezinho preto, comeu uma fatia de queijo, você já participou. Você já comeu alguma coisa na casa da pessoa. Se a questão é comer alguma coisa na casa da pessoa. Agora, a gente tá indo, né? Você tá indo, por exemplo, na casa da pessoa, não é por causa do banquete do café da tarde, é pela pessoa. Então não tem que ficar aceitando comida. Se alguém, por exemplo, gente, foi junto com você em algum lugar e tá pedindo comida, você não tem que aceitar. A gente pode, inclusive, dar algumas desculpas, porque tem determinados lugares que é difícil da gente não aceitar comida, por exemplo. Se você vai na casa de uma amiga, não aceita nada. Se você vai na casa da sua sogra, não aceita nada. Principalmente pessoas mais idosas, tá? Que ficam achando que é desfeita, né? Quando a gente não come. Só que, às vezes, a gente precisa de inventar uma desculpinha. Deus perdoa, tá? Mentirinhas leves, assim. Omissões, não é nem mentira, né? Deus vai perdoar. Por exemplo, eu acabei de almoçar. Nossa, almocei tarde, saí do trabalho. Por exemplo, você almoçou meio-dia, são 1h30, 2 horas, e a pessoa quer que você almoce de novo ou que você toma café da tarde. Não tá na hora.
Eu sei que você quer, a baba até escorre aqui do lado, mas não tá na hora, você tem que priorizar a sua dieta. Então o que você vai falar? Menina, acabei de almoçar agora. Almocei agora porque eu garrei hoje no meu trabalho. Então almocei agora, não quero não tô com comida até por aqui, não dou conta de comer. Ou, por exemplo, nossa, meu estômago não tá bom hoje, não sei o que aconteceu, não sei se foi alguma coisa que eu comi, mas eu tô numa azia que hoje meu estômago não tá bom. Vou agradecer, tá? Mas outro dia eu venho aqui e tomo um cafezinho com você. Ou se for alguma coisa de doce, por exemplo, você pode até jogar pra glicose, fala assim, olha, eu tô evitando comer doce porque meu exame deu alto. Nossa, menina, não tô podendo comer, tô precisando de evitar. E aí a gente consegue sair bem e focar na dieta, tá? Olha pra vocês verem, no outro dia, vou dar um exemplo, se minha amiga ouvir, ela vai até saber o que eu tô falando. Eu tô gestante, tô de 7 meses, né? Vocês estão acompanhando aí, né, a minha gestação. E na gestação é impressionante, eu não ligo muito pra doce, particularmente. Eu não sou aquela pessoa que fica formiguinha, sabe? Querendo doce. Normalmente não. Na gestação a gente tem que evitar mais ainda, por causa do risco do diabetes gestacional. Só que é exatamente na gestação que não pode, é que dá vontade. Então assim, eu tenho sentido demanda de doce que eu não tenho normalmente. E aí eu fiz um propósito, né? Eu falei assim, olha, eu não vou comer nenhum tipo de doce, não vou comprar nenhum tipo de doce, porque sempre, às vezes, a gente acaba estando perto de alguém, por exemplo, num final de semana, numa coisa que vai te oferecer um doce. Então eu vou evitar de tudo que eu puder evitar, e aí quando tiver alguma situação, por exemplo, quinta aniversário do meu filho, aí eu já vou comer um pedacinho de bolo, então deixar só para esses momentos assim. Aí eu tava conversando com minha amiga na rua, deve ter uns 15 dias. E passou uma moça que trabalhava com ela vendendo docinho, pastelzinho de leite ninho com Nutella. Eu nem sabia que existia essa porcaria, nem nunca tinha comido. Eu falei, gente, mas pastel não é salgado, Santo Sepulcro? Não, minha filha, esse pastel de leite em pó, com não sei o que. Eu falei, nossa senhora. Aí ela virou, nossa, vem cá pra você ver, Maíra tá grávida, coitada, Maíra vive de dieta, só na gravidez que ela pode comer. Então, não, pode ir cá que Maíra vai comprar, pode pegar aí pra Maíra, que Maíra, você tem que comprar, você tem que comer, que você é gostoso demais, que não sei o que. Aí eu só pensei, oh meu Deus, no meu propósito que eu tinha feito. Então tem situações que já são assim, dificílimas de você sair fora. Agora, se você ficar sucumbindo toda situação que alguém te oferece uma comida, você tá lascado, você não vai fazer dieta, tá? Então, realmente, a gente precisa falar não, muito obrigado. E outra coisa, evite não aceitar falando que é por causa da dieta. Porque se você não aceita falando não, obrigado, eu tô de dieta, aí acabou. Aí acabou que a pessoa vai começar a falar, a pessoa joga um olho gordo no você sem nem perceber, e o trem desanda, você já não perde peso na semana. Então evita, gente, ficar falando desnecessariamente que tá de dieta. Vai fazendo o seu. Faz o seu, guarda pra você, compartilha só com quem você sabe que realmente ou tá no processo ou que torce muito pra você, evita ficar falando. Porque ou você vai ser a chata, né? Nossa, que chatice, querendo, desfazendo das minhas coisas pra poder fazer dieta. Nem precisa de dieta, eu adoro falar isso, né? Ou então a pessoa às vezes coloca até uma carga negativa em você sem perceber, tá? Então evita fazer divulgação desnecessária que tá de dieta. Outra coisa, resista, gente. Por exemplo, se você tá numa reunião e é hora do coffee, né? Por exemplo, quem trabalha em firma, né? Ou então às vezes vai fazer um treinamento, aí tem coffee. Aí tá no meio de uma reunião, tem coffee. Esses momentos não é o momento de você ficar lá. Você precisa de resistir. Por quê? Não é aquele dia pode atrapalhar a sua dieta, e às vezes não é só aquele dia, porque às vezes essa reunião foi numa terça-feira e ainda tem a semana toda pela frente, ainda vai ter o final de semana. Será que compensa eu estragar minha dieta hoje nesse coffee? É claro que se você for olhar, o que você quer mais? Você quer comer um pit stop? Você quer comer uma fruta ou você quer comer coxinha e pão de queijo? É lógico que você vai querer a comida do coffee, mas você precisa resistir às tentações. Então é melhor você se levantar no momento que tá todo mundo fazendo coffee, vai pra lá e faz a sua refeição. Outra coisa, todo mundo do seu trabalho come pão com mortadela de manhã.
Pão com manteiga, você vai comer seu pãozinho integral. Às vezes é preferível você comer em um outro ambiente, não comer perto de todo mundo, porque a gente fica com vontade mesmo, né? Então, o que não é visto, não é lembrado, tá? Então, a gente precisa resistir. Outra coisa, você tem uma amiga que todo dia depois do almoço ela te chama pra tomar sorvete. Todo dia depois do almoço ela toma um açaí. Todo dia depois do almoço ela come doce. Você não tem que acompanhar. Galinha que acompanha pato morre afogado. E se bobear, tem umas amigas que é aquelas que é magra de pau, de virar coco, come, não engorda. Se você acompanhar, não vai dar bom pra você, tá? Então foquem no processo de emagrecimento de vocês. Terceiro, gente, rodízio definitivamente não é o lugar para quem quer emagrecer. Rodízio não é seu lugar. Não vá em rodízio se você está em processo de emagrecimento. Rodízio não é lugar para quem quer perder peso. Rodízio é lugar de quem quer comer para explodir. Que a pessoa pensa assim, já paguei, agora eu vou comer mesmo, agora eu vou dar prejuízo pro dono do restaurante. Rodízio não existe, gente, não tem que ter, sabe? De pizza, de carne, de qualquer coisa. Ah, Maíra, mas é o aniversário de fulano, não vai então, sabe? Porque não é lugar de quem tá de dieta. Você cai nessa história de que vai comer só um pouquinho, mas não vai, por quê? Fica todo mundo lá comendo, cada hora chega uma coisa diferente e você vai acabar comendo também. Então, não é momento para ir. Outra coisa, não vá a todas as festas que você for convidado, tá bom? Selecione, gente. Às vezes a gente é convidado para uns aniversários do tio, do primo, do cachorro, do papagaio. Não tem que ir. Se você tá de dieta, você tem que priorizar o seu processo de emagrecimento. Você não tem que priorizar a saída e as festas. Se você sair todo final de semana, você não vai, muito provavelmente você não vai chegar na sua meta. Quem tem muito vida boêmia, gosta de sair sexta, sábado, domingo, é aniversário, muito evento, é tardezinha não sei de que, é cervejinha na casa do fulano, não vai emagrecer, gente. Não vai emagrecer. O organismo não dá conta. Não dá conta de você sair da dieta todo final de semana e ainda perder peso. Não dá conta, tá? Então aprenda a selecionar. Sempre falo com os pacientes no presencial o seguinte: o mês são 4 semanas, geralmente, né? Geralmente a gente tem 4 semanas no mês, 4 finais de semana no mês. Desses 4 finais de semana, um deles, você pode até ter um evento. Então, por exemplo, dia 15 de não sei quanto, eu vou ter um casamento. Então, nessa semana eu já sei que eu não vou emagrecer, que eu vou só manter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou batalhar nos outros finais de semana. Eu não vou sair, eu vou manter a dieta, eu não vou nem sair de casa. Vou fazer alguma coisa por perto mesmo, né? Talvez comer em casa para conseguir manter o foco. Quem sai todo final de semana, o foco não é emagrecer, é sair, é beber. Não vai ser emagrecer. Enquanto vocês não conscientizarem do final de semana, não vai bater meta. Não, e eu não queria estar falando isso com vocês. Quem dera se eu pudesse falar ao contrário, ó, gente, tome isso aqui, essa pílula aqui, que vocês vão poder comer o que quiser e ainda vai perder peso no final de semana. Não vai, tá? Então não tem que ir a tudo que for convidado. Seleciona. Vê o que realmente importa, vê o que realmente tem que ir, o que não tem, pra gente conseguir manter o foco aí na dieta, tá? Adriana perguntando, Maíra, comer sanduíche natural com patê de frango quase todo dia à noite vou engordar? Não, se tiver dentro do plano, se tiver igualzinho que tá no cardápio, não tem problema, pode repetir a opção. Boa noite, Márcia! Vamos lá, gente, quinta, se você for tomar café da manhã em hotel ou em restaurante, cuidado. Pensa comigo, gente. Lá no cardápio de vocês, quem já é paciente ou quem é aluna do método ML, lá no cardápio de vocês tem um pastelzinho, um pãozinho doce, um brioche, um pãozinho de queijo, um pedaço de queijo, uma fatia de mamão, um suco e um café. Tem isso? Não tem. Então não é pra vocês fazerem isso. Ah, Maíra, mas eu tô no hotel. Ah, Maíra, mas eu tô no restaurante. Não é pra fazer. É pra escolher uma opção. Então, por exemplo, eu tô tomando café da manhã no hotel. Igual teve muita gente em Mariana, né, que saiu de casa, tava no hotel, enfim. Por exemplo, você vai olhar as opções e vai escolher uma. E vai comer uma, como se fosse um dia normal, né? Ah,
Maíra, mas eu tô viajando. Aí é um outro caso, gente. Viagem, né? Esse é outro esquema. A gente já sabe que naquela semana não vai emagrecer. Enfim, mas se você tá no processo de emagrecimento e em algum dia você precisou de tomar café ou em restaurante ou no hotel, você tem que seguir o foco, senão você não vai perder peso naquela semana, tá? E aí a gente pensa, mas eu vou pegar só um pedacinho de cada um. O café da manhã de vocês tem uma quantidade de calorias X específica para ter déficit calórico. Se você pegar um pouquinho de cada coisa, gente, vai dar 1000 calorias no café da manhã. Fácil, fácil, fácil. Não, eu não como 1000 calorias, não. Come, vocês podem ficar tranquilo que come. Porque as coisas são muito calóricas. Esses alimentos são muito densamente calóricos. Então, pra vocês terem uma noção, uma coxinha pequena, uma coxinha de festa vai ter na faixa aí de 60, 70 calorias. Uma coxinha. Vocês entendem? Então, assim, vocês acham que não bate? É claro que bate fácil, tá? Então, fiquem atentos nisso aí. Não pode comer tudo do café da manhã do hotel. Se quiser emagrecer, não. Ou então, já vai com essa cabeça perdida. Ó, essa semana eu tô pra comer. O que a gente não pode é ficar a gente fica se enganando, sabe? A gente mesmo se engana no sentido de eu vou comer, mas eu compenso. Vocês entendem? Eu vou comer, mas amanhã eu não como. Eu vou comer, mas eu vou na academia. A conta não fecha. Então, assim, comer o café da manhã do hotel todo igual uma capivara raivosa. Saiba que nessa semana você não vai emagrecer. Se bobear, ainda vai ganhar um pouquinho de peso. Então tem que ter essa clareza, sabe? Sem a gente ter que se enganar. Cida tá contando aí pra gente, viajei por uma semana e engordei 3 quilos. É isso! Não tem jeito, não. O corpo engorda mesmo, Cida. E também não fica se martirizando, não. Tava gostoso, não tava? Eu sempre, o Léo me ensinou a falar isso e eu falo isso com todo mundo. Tava gostoso na hora que você tava comendo, não tava? Foi bom, não foi? Então pronto. Comeu, engordou, agora acabou. Entendeu? O que não dá é, por exemplo, ganhou 3 quilos na viagem. Aí, por que as pessoas chegam no excesso de peso e na obesidade, né? Você chega de uma viagem com 3 quilos a mais. Aí, às vezes, você nem pesa. No outro final de semana é aniversário de alguém. Aí, você já não perdeu peso. Você já vai engordar mais uns quebradinhos. Aí, depois vem férias de menino, não sei o quê. Os 3 que você ganhou na viagem, além de estar lá, eles já viraram 6. Daqui a pouco, eles viram 10. E a gente nem percebeu. É por isso que as pessoas engordam. Viajar e voltar 2, 3 quilinhos a mais, ok. E eu nem acredito que esses 3 quilos é 3 quilões mesmo de gordura, não. Porque o corpo incha muito quando a gente muda a alimentação. Então, o que conta muito é o que você vai fazer quando volta de viagem. Então, por exemplo, eu fui pra praia, bebi, comi churrasquinho, cerveja... Cheguei com 3 quilos a mais. E o que você vai fazer na próxima semana? Será que você vai fazer uma semana detox? E tomar muito líquido, muito chá, beber água, comer salada, fruta, não fugir uma bala da sua dieta? Eu tenho certeza que esses 3 não viram 3. Depois de uma semana, esses 3 já é 1,5. Vocês estão entendendo? Agora, você chega da viagem, os 3 ficou. Aí na próxima semana, o 3 virou 3,5. Vivi tá escrevendo aí, como é difícil perder, é muito difícil. A gente ganhar 3 quilos, gente, é uma semana. Agora, perder 3 quilos, às vezes é um mês. Entende? Então, tem que ter essa cabeça aí, tem que ter essa clareza, tá? Sexta dica, cuidado com o almoço de self-service. Gente, isso vale pra quem almoça de vez em quando, mas isso vale principalmente pra quem almoça mais vezes. A gente sabe que tem paciente que às vezes almoça todo dia em self-service. Self-service não é liberado, tá? O seu organismo não consegue entender que você tá de dieta, mas que naquele dia você tá de self-service, né? Não, hoje eu tô de self-service, eu vou comer o que eu quiser e você finge que eu tô comendo uma salada e uma carne. Não é bem por aí, tá? Então, o que acontece? No mesmo que eu falei lá do café da manhã, eu vou falar pra vocês agora do self-service. No plano alimentar de vocês, tem lá um pouquinho de batata, um pouquinho, mas tem um pouquinho de batata, um pouquinho de lasanha, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de tutu, um pouquinho de farofa, um pedacinho de carne de porco, um pedacinho de carne de boi, um pedacinho de frango, porque o frango tava bonito. Não tem. Então, independente se você tá no self-service, se você tá almoçando em casa,
É uma opção de carne, uma opção de carboidrato, e aí vai ter o feijãozinho, né, se você quiser, salada e legume. Então, primeira coisa, chegou no self-service, não tem que chegar botando prato. Não tem que chegar e descobrindo o que tem na hora. Você vai chegar, aprendam isso. Chegou no restaurante, mãozinhas para trás, igual eu falo com meu filho, máscara, né, que nós ainda estamos na pandemia, e vocês vão olhar o que tem de opção. Olhar. Primeiro eu vou ver as opções. Nossa, aquela farofa ali tá com a cara tão boa. Se eu quero a farofa, acabou pra mim o arroz, a batata, a lasanha. É uma opção só. Nossa, tem tanto tempo que eu não como macarrão, vou aproveitar que eu tô fora de casa hoje, vou pegar um pouquinho de macarrão. Pronto, o macarrão foi o seu carboidrato, também não vai poder encher o prato, né? Aí o que eu vou fazer? Na hora que eu for servir, eu vou colocar metade do meu prato de salada. Prato de self-service é desse tamanho, gente. A gente nem come naqueles pratos daquele tamanho em casa. Por quê? Porque eles querem que você coma muito. Porque se você come muito, fica muito pesado. E aí a gente vai, tipo assim, eles lucram, tá? Então, ó, encheu metade do prato de salada, vai olhar as opções de carne. Evita fritura, evita parmegiana, evita empanado, evita. Não, Maíra, mas são os mais gostosos. Eu sei, mas você tá de dieta. Então, a sua prioridade não é o que tá mais gostoso, a sua prioridade é o que é menos calórico. Então, eu vou pegar ali, ai, Maíra, nossa, eu não aguento, tem churrasco. Não tem problema, gente, o churrasco não é o problema. Você não vai pegar maçã de peito, né? Mas se você for pegar uma carninha de boi, por exemplo, alguns pedacinhos, você pode pegar um churrasco tanto de dieta. Vocês estão entendendo? Só tem que ter essa maldade, tá? De escolher apenas uma porção de cada macronutriente. Então, eu vou escolher um carboidrato, vou escolher uma porção de proteína, tá? Que aí eu consigo fazer minha dieta independente de estar dentro de casa ou fora de casa. A Adriana tá falando aqui, dicas quando for viajar, o que comer. Vou fazer uma live depois sobre viagem, tá? Vou fazer pra vocês. Eu vou viajar, esses dias a gente vai viajar. Na hora que eu retornar, eu faço pra vocês algumas coisas. Eu tento gravar alguns videozinhos. Pode deixar que eu preparo algum conteúdo pra vocês, tá bom? Gente, sétima. Olha que legal essa dica. Não chegue na hora certa da festa. Olha que bacana. Que coisa, né? Maíra, meu Deus, tá mandando eu chegar atrasado. Tô, gente, pelo menos 1 hora de atraso. Sabe por quê? É 1 hora a menos de comilança, tá? Geralmente, quando as pessoas chegam na festa, quando a gente vai para uma festa, aquele primeiro momento é o momento que tem muita comida. É muita comida circulante. Então, se for festa de garçom, se for aniversário de criança, o que for, geralmente você chega e já tem muita comida disponível. Então, se tem muita comida, você acaba comendo muito. Porque cada hora chega um negócio, tudo quentinho, tudo gostoso, cada hora uma opção diferente. Então, vocês não vão chegar nessa hora. O aniversário tá marcado para 3 da tarde, vocês vão chegar 4. A festa tá marcada para 7 da noite, vocês vão chegar 8, tá? Pelo menos 1 hora de antecedência. Agora, se o seu problema é doce, aí nós vamos combinar doce ir embora antes do parabéns, tá? Porque, nossa, Maíra, mas eu vou na festa só por causa do doce. Você tem que pensar, você tá indo na festa por causa do doce ou por causa do convidado? Você quer emagrecer ou quer comer doce? Os dois não tem jeito não, tá? Aí Lucimar tá falando, meu Deus, eu sou a primeira a chegar, nunca mais. Lucimar não vai chegar a primeira, mas vai ser atrasada agora da festa, tá? Porque isso é sério, gente. O que tem pra se fazer numa festa? Comer, beber e conversar. É isso que você vai fazer numa festa. Às vezes, a gente, por exemplo, a festa tá marcada para 2, o parabéns é 5, 6 horas da tarde. Entende? Então, o que você vai ficar fazendo até dar o fim da festa? Comer, meu Deus. O que mais tem pra fazer? Ah, não, Maíra, eu fico conversando, mas eu aposto que a cervejinha tá sendo servida no copo, né? Então, são horas a mais de comilança. Quanto mais tempo você ficar na festa, mais você vai comer. Porque não existe isso de toda hora passa um negócio e você fala, não, muito obrigado, não quero não, não, muito obrigado, não quero não. É mentira. Uma hora vai colocar no seu prato, outra hora alguém chega e fala, não, prova esse aqui, que esse aqui tá gostoso, que não sei o quê. Quando você viu, você já comeu pra mais de metro, tá? Então, chegar atrasada, o que vocês aprenderam hoje com a tia Maíra? Chegar atrasada na festa. Ou ir embora antes do parabéns. Saia francesa, ninguém precisa nem saber que você saiu, tá?
Vocês estão rindo aí, né? Sempre atraso e amo doce. Pelo menos atrasou, Surralha. Pelo menos chegou depois, aí fica só pra comer o doce. Cida, que triste 1 hora de atraso. É 1 hora a menos de comilança, né? Então tem que pensar nisso. Principalmente ali naqueles momentos iniciais, onde todo mundo serve muita coisa na festa, tá? Depois que todo mundo já comeu muito, para de servir um pouco, entendeu? Então, assim, tipo... Tem muita... Percebam isso pra vocês verem nas próximas festas que vocês forem. Principalmente festa que tem garçom ou que tem buffet. Quando a gente chega, tem muita coisa. Assim, passa... Por exemplo, a festa é marcada pra 2 horas. 2h15 começa a servir. Aí começa a servir. E aí é aquele momento que tá todo mundo com fome, todo mundo come muito. Então sai muita coisa da cozinha. Depois de 1 hora de festa, mais ou menos... Não tem tanta coisa saindo mais. As pessoas vão só repondo as mesas, todo mundo já encheu, então diminui o fluxo. É nessa hora que você tem que chegar. Você tem que chegar depois do fluxo que todo mundo já fez a comilança, tá? Porque aí a gente come menos, tá bom, gente? Isso é verdade, é uma dica, assim, valiosíssima pra quem tá de dieta. Lembra sempre que não é pra vida toda, é só um período. Na manutenção, vocês podem ser o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Já emagreceu. A gente perde peso durante a semana, mantém no final de semana e tá tudo lindo. Agora, quem quer emagrecer tem que seguir o que eu tô falando, tá? Senão não perde peso, não. A Dali tá falando, gente, meu mal é o salgadinho. Tem gente que é o salgado, tem gente que é o doce, né? A Surraila falou que é do doce. Fico até meia-noite, mas sem o bolo eu não vou. Tem gente que é o bolo. Eu também adoro bolo de festa, tá? Eu adoro bolo de aniversário. Eu acho que travou só pra você, Cida, deve ser a internet. Eu adoro bolo de aniversário, assim, é muito gostoso mesmo. Só que, às vezes, a gente come o bolo já pensando na segunda, né? A gente come a primeira fatia pensando na segunda, sendo que a segunda fatia tem o mesmo gosto da primeira, então você não tem que comer 2 vezes. Às vezes, você já entupiu de doce, então se você entupiu de doce, você perdeu o seu direito de comer o bolo, né? A gente tem que saber fazer essas escolhas maduras, principalmente no processo de emagrecimento. Até na manutenção a gente tem que pensar, né? Assim, tem que avaliar, porque se você sair comendo até o garçom da festa, 3 quilos no final de semana, né? Não tem jeito. Nossa, Isabel tá falando que ainda leva marmitinha. Jesus, marmitinha não, gente, não. Ninguém mais vai levar marmitinha, tá? Pra casa. Isso é um erro gigante. Por quê? Primeiro, o bolo no dia seguinte é muito mais gostoso. Tá? Então não adianta falar que é pro seu marido, porque é mentira. Quem vai comer é você. Não é o marido, não é os meninos, não é nada. É a gente mesmo que come. E aí você já comeu na festa e tá levando pra comer no outro dia ainda. Vocês entendem? A gente já abusou um dia e tá levando pra casa pra abusar de novo. Então assim, você vai estragar o final de semana inteiro. Não leva marmitinha mais, tá? Não tem que sair correndo pra pegar lembrancinha de festa. Lembrancinha nem é feito pra vocês. Lembrancinha é pros meninos, é pra criança. Eu vejo que os adultos avançam tudo lá na mesa, pega muito mais rápido. Tem adulto que até finge que tem uma criança pra poder ir lá e pegar junto, tá? Então não leva marmitinha de festa pra casa, por favor. Se você tá emagrecendo, não pode levar, tá bom? Outra coisa, gente, bebida alcoólica pode acabar com 1 semana de dieta, sim, tá bom? Bebida alcoólica, repete pra ver se entra na cabeça de vocês. Bebida alcoólica não combina com emagrecimento. Bebida alcoólica vai estragar o seu projeto de emagrecimento, sim. Ah, eu tomo gin. E o que você bota no gin? Né? Bota água tônica que tem não sei quantas calorias, bota não sei o que, bota não sei... Quantos gin você toma, tá? Ai, tá bebendo gin, mas tá comendo o que junto com o gin? Não, eu tomo só um vinho seco, Maíra. Eu só não tomo cerveja, não. É só um vinho seco que eu tomo. E aí come queijo, amendoim, salaminho, não sei o que, porção, tudo junto com o vinho seco. Não, Maíra, meu negócio é cerveja, mas eu já diminuí, viu? Diminuí bem. Diminuiu quanto? Porque a gente fala que pra conseguir emagrecer, no máximo 2 latinhas por final de semana. Mais do que isso, você já tava calhando sua dieta. Além do álcool, gente, tem o carboidrato, tá? Todas as bebidas alcoólicas, além do teor alcoólico, tem a questão do carboidrato. O gin começou a ser falado muito aí, porque o gin tem menos carboidrato, né? Dos destilados é o que tem menos teor de carboidrato.
Mas não adianta. E o açúcar que você bota no meio, né? E o refrigerante que vai no meio. Enfim, gente, bebida alcoólica, sim, vai destruir o seu projeto de emagrecimento. Tava conversando com a Paulinha essa semana, que é minha professora de Pilates, e eu percebi que ela emagreceu. Ela até queria ir lá pra clínica, mas ela não conseguiu ir por causa de horário, porque ela dá aula o dia todo, coitada. E ela deu uma secada boa. Aí ela tava comendo um melãozinho no meio da manhã, depois que acabou a minha aula, né? Ela foi comer um melão. E eu falei assim, Paulinha, você emagreceu? Não emagreceu? Eu tô percebendo, porque eu tenho muito olho clínico, né? A gente lida com isso. Eu sei exatamente quando o paciente engordou, quando ele emagreceu. E aí eu falei com ela, virou e falou assim, foi, Maíra, 5 quilos, tô radiante, tô feliz demais. Eu falei assim, ah, que coisa boa, e o que você fez? Ela virou, cortei açúcar e bebida alcoólica. As coisas que eu como, eu até continuo comendo, porque eu já comia saudável. Só que eu não emagrecia de jeito nenhum. Cortei o açúcar, cortei a bebida alcoólica. Pronto! Vocês entendem? Não tem como não perder peso. Só que a gente quer cortar a bebida alcoólica de segunda a sexta e encharcar no sábado e no domingo. Isso não existe, gente. Ah, Maíra, mas e a cervejinha que eu não tiro? Você não tem que ter na cabeça o seguinte: você não vai emagrecer a mesma quantidade que você poderia emagrecer se não estivesse bebendo. Isso tem que ser claro. Claro como água na cabeça de vocês. É proibido? Não, não é proibido. Tem muito paciente, inclusive, que consegue achar o equilíbrio. Às vezes consegue eliminar meio quilo na semana, consegue eliminar 800. Se fizer muito direitinho, né? Às vezes elimina aí até uns 800 gramas por semana fazendo ingestão de bebida alcoólica. Ele não vai perder 1 quilo, 2 quilos nunca na semana, bebendo no final de semana. Pode até perder no começo, nas primeiras semanas, da primeira e segunda. Depois da terceira não perde mais. Então são escolhas. Vocês têm que escolher. Tira um período da vida pra isso, tá? Por exemplo, eu tô gestante não pode beber aí. Eu adoro tomar um vinhozinho. Eu era até assinante de clube de vinho, já cancelei a minha assinatura, já tem 7 meses. Sempre chegava as garrafas aqui em casa pra gente degustar, às vezes com algum convidado, alguma coisa. Não tô bebendo, a gente não tem que não beber à força. Por que não pode não beber no período da dieta? Tá? Então, assim, são escolhas que vocês têm que fazer e muitas vezes a gente tem que priorizar. A minha prioridade hoje é beber, é aproveitar o final de semana ou é emagrecer? Então escolham o que é prioridade para vocês, tá? Nona, se você passa horas fora de casa, planeje as suas refeições, tem uma lancheirinha. Sempre bato nessa tecla com vocês. Se você passa a tarde toda fora de casa, você tem que ter todas as suas refeições da tarde. Se você passa o dia inteiro, sai de casa de manhã e chega só à noite, você tem que ter todas as refeições do dia. Por quê? Se você tiver com fome e fora de casa, o mais leve que você vai comer vai ser um pãozão de queijo na lanchonete com um café. E às vezes o café tem até açúcar ou então vai uma Coca-Cola, tá? Então, se você está em processo de emagrecimento e passa horas fora de casa, você tem que planejar suas refeições. Eu tenho que saber onde que eu vou fazer o café da manhã. Eu tenho que ter uma fruta para comer no meio da manhã. Eu tenho que pensar no meu almoço. O lugar que eu vou tem salada? Não tem, então eu tenho que levar uma marmitinha de salada. O que eu vou comer no lanche da tarde? No jantar eu já vou ter chegado em casa? Então tem que pensar. Planejamento é uma das chaves do sucesso, tá? E por último, gente, se você for visitar alguém, bebê da minha colega nasceu, tô indo visitar minha mãe, tô indo visitar minha sogra, tô indo visitar minha prima que mudou. Se você for visitar alguém, lembra que você tá indo pela companhia da pessoa. Você não tá indo pela comida. Você tá de dieta. Pensa isso, gente. Você não tá indo pelo café da tarde. Você não tem que fazer a pessoa inventar um banquete da tarde. Tem gente que não vai embora enquanto não toma café na casa dos outros. Vocês estão de dieta, tá? Você tá indo pela companhia da pessoa. Ah, tá, Maíra, mas a pessoa fez um café pra mim, como é que eu não tomo? Você pode tomar, você pode tomar um cafezinho e comer um pedaço de queijo. Ou então toma um cafezinho e come um biscoitinho, 2, né? Pra não fazer desfeita. Come um pouquinho, pronto, você participou. Você não tem que comer o bolo inteiro que a pessoa fez só porque você foi na casa dela, né? Aí a pessoa vai lá, não, eu vou assar um pão de queijo, né? É típico, vai visita na casa da gente e a gente assa um pão de queijo mineiro, né? Aí sai aquele pão de queijo quentinho. Aí você come 8, né? É só pra participar.
tô comendo 8 só pra não fazer desfeita. Você não tem que comer 8 pra não fazer desfeita, não. Você tem que comer 1 pra não fazer desfeita, com um cafezinho. Tá bom? Então, pensem nisso. Vocês estão rindo, mas não é brincadeira. Pensa nisso. Se você tá indo visitar alguém, você não tá indo pelo bolo, pelo pão de queijo, por nada. Você tá indo pela pessoa. Conversa com a pessoa, olha nos olhos, não mexe no celular. É muito mais agradável, você vai fazer muito mais caso da pessoa se na hora que você chegar, você deixar o seu celular guardado dentro da bolsa e olhar nos olhos dela o tempo inteiro que ela estiver falando, perguntar como ela está. Foi visitar, por exemplo, uma mãe que acabou de ganhar neném, né? Tem gente que já chega botando defeito, que já chega falando por que o menino tá chorando, dando palpite. Pergunta como que a mãe tá. Não fica de olho pra ver se tem lembrancinha, se tem café da tarde, não. Preocupa com a mãe, pergunta da mãe, pergunta se não quer que faça alguma coisa, tá? Não, eu vou fazer um cafezinho pra nós, porque é educado. Eu também sempre faço um café quando qualquer pessoa vem aqui em casa. É normal, principalmente a gente que é mineiro, a gente tem essa questão da hospitalidade. Só que você pode comer um, gente. Entendeu? Tem lá bolo, queijo, pão de queijo, não sei o que. Você tá de dieta, aprenda a priorizar isso. Isso é maturidade. Eu não tenho que comer o bolo inteiro para poder falar que eu provei. Provar. Daí já vai a palavra. Não é matar fome. Matar fome, você vai matar fome lá na sua casa. Não é na casa dos outros conquistando, sendo que você tá de dieta, não. Tá? Então, sigam essas dicas, gente. Se vocês seguirem essas 10 dicas, vocês vão emagrecer muito na semana, muito. Vai aproveitar muito o processo de emagrecimento, não vai sofrer na hora que fazer de subir na balança, não vai ter que fazer em nome do pai e vai dar tudo certo. Combinado? Márcia tá falando, celular atrapalha muito. Uai, a gente vai na casa dos outros e fica assim, não. A gente faz muito mais caso se você deixa o telefone guardado, bota até no silencioso e presta atenção na pessoa do que você comer o pão de queijo que ela assou. É muito melhor, tá? Vocês estão falando que estão morrendo de rir, né? Hoje a titia tá pegando pesado com vocês, né? Mas é pro bem, combinado? Começar a terça-feira já assim, ó. Pra já começar a semana com força total. Gente, muito obrigado. Obrigado por terem assistido aí. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Semana que vem a gente volta. Provavelmente semana que vem a gente não vai ter live na terça, porque eu vou estar viajando, né? Titia também merece. Então, provavelmente a gente deve fazer na quinta-feira, tá? Mas eu deixo avisado pra vocês, aviso pros pacientes, tudo direitinho. Então, a gente não vai ter grupo, não vai ter na clínica e provavelmente não vai ter aqui também. Eu não gosto de prometer que vai ter, não, porque às vezes chega lá, tem pico de internet, né? Essas coisas é ruim. E aí, mas a gente vai ter durante a semana, tá? Se não for na quinta, vai ser, se não for na terça, na quinta, combinado? A gente traz um tema aí pra vocês. Muito obrigada, boa noite, foco na dieta, desejo 1 quilo a menos pra todo mundo nessa semana. Lembrando que hoje é o último dia de inscrição do método AML, então vocês têm pouquíssimas horas para quem quiser adquirir, pouquinho mais de 4 horas, fecha meia-noite, tá? Quem quiser adquirir pode entrar em contato no direct, pode perguntar pra gente, combinado? E vamos que vamos aí, tá? Márcia, boa viagem com Deus, vai e volta. Ótimo passeio. Obrigada, amém. Nós vamos dar um passeiozinho, porque a gente geralmente viaja no aniversário de casamento, né? Todo ano a gente faz uma viagem. Tava tendo pandemia, não tava dando jeito de viajar. E, só que no aniversário de casamento, praticamente Samuel tá chegando, né? Assim, então já não tem nem pode, né? Viajar depois quando a gestação tá muito avançada. Então a gente vai aproveitar para dar um passeiozinho agora, que ainda tá mais tranquilo. Mas eu dou notícia para vocês, combinado? Grande beijo, boa noite. Fiquem com Deus até semana que vem. Tchau, pessoal, até mais.